Seja bem-vindo, meu querido aluno, a mais um episódio do Pode AZ. E sempre juntos, de mãos dadas, rumo ao seu sucesso, porque o seu sucesso é o nosso sucesso. E o tema de hoje é um tema urgente e humanitário. Sabe qual é? Refugiados. E para falar deste tema complexo, né? Eu trouxe um amigo muito querido, mas muito querido, para brilhantar a nossa conversa. O meu amigo Nilson Ferreira. Palmas para esse grande professor de geografia, produção. Eu gosto da produção, que assim, você viu quantas palmas, meu amigo querido? Muitas palmas. E você merece, né? Muito obrigado. Seja bem-vindo, Nilson, Obrigado, a esse bate-papo aqui, que não vai ser tão fácil, né? Que é um tema complexo, muito né? complexo. E de grande importância para o nosso aluno que vai prestar vestibular. E, na verdade, Nilson, eu vejo que é um tema importante para a formação do nosso aluno enquanto cidadão, né? Exatamente. Para pensar bastante no outro, né? Uma coisa muito importante a gente deixar bem claro que é a grande diferença entre o imigrante e o refugiado. Porque às vezes as pessoas vão escrever sobre isso e não levam isso em consideração. A gente tem que lembrar assim, o imigrante é uma pessoa que tem um respaldo legal no país. Se ele resolver voltar para o país de origem, não tem problema nenhum, ele pode. Já o refugiado, não. O refugiado é como se fosse uma pessoa que não tem esse respaldo legal. Muito pelo contrário, ele saiu do seu local de origem de uma forma extremamente forçada, né? E quem são os refugiados? Quem são considerados assim refugiados? Aquelas pessoas que sofrem perseguições políticas por uma questão de raça, por uma questão de religião, a questão territorial. A gente tem várias formas de refugiados no planeta. Na realidade, se você analisar, hoje praticamente no mundo a gente tem por volta de 120 milhões de pessoas que estão refugiadas. Mentira. Ou seja, 120 é para anotar. Você tem aquele caderninho que eu pedi. Hoje eu não pedi o caderninho, mas você tem que ter um caderninho. E é para anotar no seu caderninho. Eu não sabia, eu vou anotar aqui. Então 120? 120 milhões de pessoas refugiadas. Na realidade, assim, são pessoas que têm pátria, mas não têm pátria, não é? Então, nossa, que forte isso. É muita pessoas gente, que têm né? pátria, mas não tem pátria porque não pode voltar. A pessoa está vagando pelo mundo. Pra você ter ideia, existem vários campos de refugiados espalhados pelo mundo inteiro. A gente tem como grande destaque, por exemplo, uma região em Bangladesh que tem um campo de refugiado que chega a ter 1 milhão de pessoas. Eu vi isso. 1 milhão. E a gente tem que levar em consideração também que as condições sociais dessas pessoas, né? Porque muitas vezes... Se ele chega num país, por exemplo, chegou aqui, vamos falar de Bangladesh, mas ele chegou, ele tem, por exemplo, fácil arrumar emprego ou não? Então, ele tem saúde, por exemplo... Existe no Brasil, um órgão chamado CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiado. As pessoas não sabem disso, mas legalmente, lógico, tem muito mais, né? O governo brasileiro fala em 78 mil pessoas refugiadas dentro do território brasileiro. No Brasil, 78 mil? 78 mil. A gente consegue observar, por exemplo, aqui na cidade de Ribeirão Preto, no semáforo. Não sei se você já percebeu, tem haitiano, tem venezuelano, tem boliviano. Boliviano tem demais. Guarulhos, para você ter ideia, é chamada capital afegã brasileira. De tanto afegão que tem dentro do território brasileiro. E olha que você falou semáforo, né? Então quer dizer, é difícil eles arrumarem um emprego. Foi a minha... já praticamente responde a sua pergunta, né? Porque existe uma dificuldade do Estado Nacional, por exemplo, com recurso, para poder manter essas pessoas numa situação de uma determinada qualidade de vida, que na realidade não existe. Então você veja, o cara está fora do país dele e sem uma condição digna, ou sem uma condição social mínima. Essas pessoas vagam pelo mundo, literalmente. Como eu te falei, né, são muitas essas pessoas. Por quê? Se você analisar, a quantidade de conflitos que a gente tem no mundo hoje é exorbitante. Podemos pegar 2 exemplos clássicos e recentes. A questão da guerra em Israel, na região da faixa de Gaza, e a própria região da guerra da Ucrânia. Nesses 2 cantos foram criados, para você ter ideia, alguns corredores humanitários, que é aquela tentativa de tirar o indivíduo daquela área de conflito. Me explica esses corredores. Então, esses corredores humanitários, eles são feitos e as pessoas que passam por eles são os refugiados. São os refugiados. Por mais que a gente... Por que chama isso corredor humanitário? Então, por mais que a gente não consiga entender, guerra tem código.
E um dos códigos de guerra é a criação de corredor humanitário. É uma tentativa de fazer com que a pessoa saia de forma ilesa da área de conflito. É lógico que isso não funciona de uma forma assim, 100%, de maneira alguma, mas existe. Então, se você, por exemplo, ataca uma área de corredor humanitário, você fere código de guerra. Se a gente pegar, por exemplo, a região de Gaza, muita gente sai para o Egito através do quê? De um corredor humanitário que foi criado para tentar tirar aquelas pessoas que estão civis, né? Que estão dentro da área de conflito para um lugar mais seguro, entendeu? Entendi. E a pessoa, eu saio, eu deixo tudo, eu deixo roupa, eu deixo tudo. Ela literalmente abandona a vida e vai para um outro local onde ela não tem conhecimento praticamente nenhum. E muitas vezes o que acontece? Ela não é muito benquista nesse local onde ela chega. Aí entra aquela questão que a gente sabe muito bem, que é a questão da xenofobia, né? Porque às vezes a pessoa vai para um determinado país e a população local daquele país tem meio que aversão a essa população que vem de fora. Por quê? Porque entende que esse indivíduo refugiado vai tomar o lugar. Vai tomar o lugar, pode criar uma estatística social negativa. A estatística da fome, do desemprego, da miséria e assim. Mas eles entram nessa estatística? Entram nessa estatística. Os que chegaram aqui no Brasil, vamos pegar os que chegaram aqui vieram venezuelano que vem para cá, eles entram na nossa estatística de Entram porque esse desemprego. Refugiado que entra aqui no Brasil, ele é controlado pelo CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiado. Não vou falar para você que é uma coisa assim 100% precisa. Não é, mas há um controle. E o CONARE, isso é muito importante falar, inclusive para os meninos, né? Ele é um órgão vinculado à Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Por mais que a gente pense que não tem uma instituição internacional que cuide... Deixa eu perguntar isso. Tem. Tem uma instituição internacional. É um órgão vinculado à Organização das Nações Unidas. Gente, é para anotar. Acnur. Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É um órgão vinculado à Organização das Nações Unidas. Então existe um recurso, por exemplo, que vem de todos os países do mundo, para a tentativa de manutenção dessas populações, né, que saiu do seu país e que está em outro canto do mundo, vagando, literalmente. Vagando. E aí, por exemplo, tem como eu chegar aqui com a minha família inteira completa? A minha família inteira não tem isso. Cada um vai para um lado, nessa parte... Cada país do mundo tem uma postura em relação a isso, de aceitação ou não de refugiados. No caso nosso do Brasil, a nossa política de aceitação é 100%. A nossa é 100%? É, 100%. Qualquer pessoa que peça asilo aqui dentro do território brasileiro, ela vai ter. Mas assim, todos pedem asilo? Todos os refugiados não, né? Tem uns que vêm que não pedem nada. Exato. Se você pegar, por exemplo, o venezuelano, ele sai, ele entra no território de Roraima, uma cidade chamada Pacaraima, ele entra no território, não tem fiscalização nenhuma. Então, quando eu falo assim, Carla, o CONARE controla e fala que tem 78 mil refugiados no território brasileiro. Tem muito mais. É como se eu pegar um refugiado ambiental. Essa é uma coisa muito recorrente. Porque as pessoas falam assim, o cara veio do Haiti para cá por quê? Porque o governo lá é ultra radical. Não, porque no Haiti teve um terremoto. O cara saiu do sudeste da Ásia e veio para cá por quê? Então agora tem outro tipo de refugiado, esse refugiado ambiental. Se você pegar o sul e o sudeste da Ásia, os tsunamis implicam em dizer o quê? Esse tsunami destruiu literalmente a vida dessas pessoas. Ela foi buscar uma alternativa. Que alternativa ela tem? Sair daquele território para um país vizinho ou para um país muito distante. Tem uma questão muito clássica, que é a região do Sudão. O Sudão que separou recentemente, virou Sudão do Norte, Sudão do Sul, e tem um país vizinho, que é o Chad. O Sul é cristão, o Norte é muçulmano. Então tem um confronto intenso entre essas duas regiões. O que o indivíduo fez? Ele busca uma alternativa, criar um corredor humanitário, ele está indo para o Chad. Então ele busca um lugar menos pior. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que ele sai de uma área de situação muito complexa e vai para uma área de uma situação menos complexa. Ele não vai para o lugar ideal, muito pelo contrário. Ele vai continuar vagando e sofrendo as consequências daquela política interna dentro do próprio país. Entendeu? Entendi. Então, ô Nilson, a comunidade internacional, ela tem uma política para ajudar esses refugiados, né? Tem, esses órgãos que você disse. Existe assim como existe o CONARE no Brasil, existe uma espécie de comitê também em vários outros países do mundo. Só que assim, cada país tem a sua regulamentação. Não significa dizer que todo indivíduo pode entrar. É como você pegar e pensar num muçulmano pedindo asilo
dentro dos Estados Unidos da América. Não que ele não vá ter esse asilo, mas você concorda comigo que o grau de dificuldade vai ser muitas vezes maior? Eu falei há pouco dos afegãos, né? Na região de Guarulhos. 90% deles é ilegal. O indivíduo pediu asilo, muitas vezes pediu asilo, isso ainda não foi regulamentado pelo governo, e muitos chegaram, o cara compra passagem de vinda e de volta, só que ele não volta. Então ele está aqui de uma forma ilegal. E aí, então, a gente já falou o problema do trabalho, e se acontece alguma coisa de saúde, eles vão procurar o nosso sistema público. Ou não, eles procuram... A princípio, ele não tem direito a Eu sou refugiada, fiquei doente, eu não tenho direito a SUS. Se você tiver vinculado ao CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiado, ele vai indicar um serviço público para você poder ser atendido. Se você tiver ilegal e não tiver base nenhuma do governo federal, você não tem apoio nenhum. Você não consegue nem ser atendido. Por quê? Vou justificar. Que documentação você tem? Nenhuma. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é pedir o asilo. A partir do momento que ele pediu o asilo, o CONARE sabe que ele faz parte daquela estatística, ele vai ter o apoio do governo federal, que é uma espécie de base de sustentação do refugiado dentro do território. É uma política eficaz? Não é 100% eficaz, tem mas ajuda. Algum país que tem uma política eficaz em relação à integração dos refugiados? Tem. O mais famoso de todos é a Turquia. A Turquia. A Turquia recebe muito bem os refugiados, principalmente sírios. Se você pegar o mapinha lá, você vai observar que a proximidade geográfica é muito pequena, não é? Então, muita gente sai daquela região pelo fato de ter uma espécie de igualdade religiosa e vai para dentro do território turco. Só que tem um detalhe importante, a gente não pode esquecer que a Turquia é um país euroasiático. Então, tem a porção europeia, que a aceitação não é tão boa, e tem a porção asiática, que a aceitação é eficaz. Inclusive, tem um acidente geográfico que divide os dois territórios, que é o Estreito de Bósforo. O cara está a leste de Bósforo, ele está na Ásia. Ele está a oeste de Bósforo, ele está na Europa. Então, a dificuldade de chegada na Europa dele é muito maior, porque a política em relação ao refugiado na Europa é diferente da política em relação aos refugiados asiáticos. Entendeu? Isso aí dá um outro podcast. Daria, né? Dá um outro podcast. Nilson, muito obrigada, meu amigo. Que aula! Espero que você tenha aproveitado e tenha feito as suas anotações. Muito obrigada. Muito recorrente muito recorrente, que vai ajudar demais você, nosso aluno querido do AZ. Pode AZ mais uma vez junto com você, pensando no seu sucesso, porque o seu sucesso é nosso. Muito obrigada, meu amigo querido, e até mais.